Quanto a essa questão de que projeto político é esse, é um projeto de luta. É um projeto em duas partes, né? E na teologia isso se manifesta como eclesiologia e teologia pública. Eclesiologia é o que a comunidade faz internamente, né? E teologia pública é como a comunidade se relaciona com o resto do mundo. Quando a gente fala da eclesiologia, é essa realidade, o comunitarismo, é viver junto, etc, etc, etc. Quando a gente fala da teologia pública, é luta pela justiça social. Me entrego totalmente à minha visão religiosa de mundo, que é uma frase que eu falo o tempo todo, e toda vez que eu falo essa frase, as pessoas olham para mim com uma cara, não esperavam por isso, mas é o que eu defendo, tá? Eu acredito que não existe superação do capitalismo sem o Cristo. Não estou falando aqui no sentido metafísico, tá? Mas é no sentido de entender esse ideal e viver esse ideal. Bem-vindos ao Abismos Insones, o seu podcast de filosofia, arte, história e política. Meu nome é Lucas Fier e eu sou artista, pesquisador e uma pessoa cansada. Se você gosta desse trabalho, nos siga no Spotify, no YouTube, no Facebook e no Instagram e ajude a divulgar. Quero lembrar também que temos uma série de vídeos curtos exclusivos no canal do YouTube, então recomendo que você se inscreva lá. O cristianismo possui e possuiu ao longo dos últimos 2 milênios diversas expressões que se baseiam em diferentes compreensões dos textos bíblicos e atendem às necessidades de contextos específicos. E apesar de muitas dessas expressões e das instituições ditas oficiais em cada momento histórico ter se adequado convenientemente com os poderosos, as classes dominantes e com a exploração, é certo que desde o início existiram outras que confrontaram os poderes estabelecidos e se colocaram ao lado dos despossuídos, dos marginalizados, indo muito além de uma caridade como atitude individual e de uma ideia difusa de piedade, exigiram justiça social. Hoje nós vamos conversar com Lácio Santana, que é presbítero da Comunidade do Caminho, professor de teologia, formado em História na PUC-Paraná e é autor do livro O Cristão e a Criação, por uma teologia pentecostal em harmonia com o meio ambiente, de 2020. Nas palavras de Lácio, a Comunidade do Caminho é uma comunidade feminista, antirracista, afirmativa, não capacitista, inclusivista, acolhedora, ambientalista, adepta da teologia da libertação, que faz a opção preferencial pelos pobres, defensora do livre pensamento teológico, democrática e popular e defensora dos direitos humanos. Lácio, poderia nos falar um pouco mais sobre você e a sua comunidade? Eu quero dizer que tu abriu muito bem, cara, essa questão do posicionamento histórico do cristianismo relacionado com o poder, né? De querer se aproximar do poder, e sempre existir dentro, no cristianismo, aqueles que iam por um caminho diferente, né? Que queriam buscar outras coisas. E eu gosto de pensar que eu e a comunidade do caminho, a gente se enquadra dentro desse espaço, né? O nosso posicionamento é ser um posicionamento a favor dos oprimidos, dos afligidos, dos fracos, das pessoas que sofrem. E aí esse é o nosso posicionamento em relação à mulher, em relação aos não brancos, em relação à comunidade LGBT, em relação aos deficientes físicos, em relação aos neurodivergentes, de forma geral, né? Inclusive, quando a gente fala de opção preferencial pelos pobres, que é o que tu falou ali da teologia da libertação, esses pobres, claro que em primeiro lugar eles são os pobres mesmo, de fato as pessoas que vivem dificuldades financeiras, moradores de rua, etc, etc. Mas não é só isso, é isso principalmente, né? Mas não só isso. A visão, vamos dizer assim, mais contemporânea da teologia da libertação expandiu isso, vê como pobre todo aquele que sofre. Então, quando a gente fala sobre fazer opção preferencial pelos pobres, é sempre fazer opção preferencial pelo lado mais fraco, pelo lado que está sofrendo, pelo lado que está sendo submetido, afligido, que está tendo sua justiça tomada, está tendo seus direitos tomados. E aí isso a gente começa a expandir demais, né? Se deixar eu falar aqui agora, eu vou entrar no capitalismo, que toma mais valia do trabalhador, etc, etc, etc. E assim, o que vocês costumam fazer? Como é que são as práticas da comunidade? A nossa comunidade está muito no começo ainda, tá? A gente tem 1 ano de história só, a gente está muito no começo. Então, a gente está numa primeira fase, vamos dizer assim, de incubação.
de desenvolvimento ideológico mesmo, sabe? Da gente entender quem a gente é, o que a gente pensa, o que a gente defende. No sentido espiritual, vamos dizer assim, a gente tem uma visão muito clara de quem a gente é. Mas agora a gente está num momento de organizar esse pensamento, de ter clareza, inclusive, para transmitir para os outros quem a gente é e o que a gente defende, né? Provavelmente, se essa nossa conversa aqui acontecesse no ano que vem, eu teria coisas muito mais pontuais, muito mais acertadas para te falar sobre o que a gente é, porque provavelmente no ano que vem a gente vai ter muito mais visão de quem a gente é. A gente tem o que a gente defende, que são trabalhos sociais, etc. E não só isso, mas realmente engajamento político, lutas sociais, etc. Mas hoje, exatamente por a gente estar nessa primeira fase da comunidade, dessa fase de incubação, dessa fase de entendimento que a gente é, oficialmente a comunidade não tem ainda nenhuma atividade social. Mas ela é uma comunidade formada por pessoas que já antes de começar a comunidade já tinha o seu engajamento. Então ela é formada por pessoas que são filiados a partidos e militam junto aos seus partidos. Eu, por exemplo, tenho um trabalho com moradores de rua, né? Não é meu o trabalho, tá? Eu estou envolvido aqui com o povo da pós-graduação em Direitos Humanos da PUC. E aí aqui a gente tem o Observatório da População de Rua, a gente tem, e aí é o que eu estou mais ligado mesmo, a pesquisação nas escolas, o Observatório de Direitos Humanos e Justiça Restaurativa, né? Então, a gente tem os nossos engajamentos individuais, está todo mundo envolvido em alguma coisa, seja no sentido macro, uma expandida luta pela justiça social relacionada a partido político, a observatórios e etc. Seja também no sentido micro, assim, no dia a dia, né? Embora isso, vamos dizer assim, seja menos importante, aqui entre aspas, esse menos importante, né? Embora isso seja menos importante para o mundo, é muito importante para aquele indivíduo que tem essa experiência micro, que é, literalmente, tu se relacionar com um morador de rua, tu estar presente com um morador de rua, ajudar o morador de rua, conviver com o morador de rua. Eu aqui na esquina da minha casa tenho uma pequena comunidade aqui. Eu gosto de sempre estar envolvido com eles, tendo contato com eles, etc. Por enquanto é o que eu consigo fazer. Gostaria muito de poder estar fazendo mais e gosto de vislumbrar, num médio prazo, a comunidade do caminho, não mais eu estando envolvida nessa atuação, mas no presente as nossas atuações são individuais. É uma comunidade composta de pessoas atuantes e composta de pessoas engajadas. Mas quando a gente fala de qual é a atuação da comunidade hoje, a gente ainda está nessa primeira fase de se entender, de se consolidar, de formar nossa ideologia, etc. Bom, mas de certa forma, o que une essa comunidade, além dos ideais voltados para a inclusão, para os direitos humanos e todas aquelas coisas, também pelo cristianismo, né? De que maneira, de que forma você se relaciona com o cristianismo, qual é o papel do cristianismo na comunidade, se essa comunidade, me parece, assim, vendo de fora, e gostaria que você explicasse isso, parece que é uma espécie de igreja, no sentido talvez mais antigo, mais original da palavra igreja, justamente como uma comunidade, não como uma instituição oficial, como foi a Igreja Católica, né? Mas nesse sentido de comunidade mesmo. É por aí? É por aí. A gente se espelha muito nos ideais que a gente vê do que era a primeira comunidade lá de Jerusalém na Bíblia, né? Esses são os ideais que a gente se espelha. Então, é um comunitarismo, as pessoas vivendo juntos e compartilhando o pão e etc., o cuidado com os pobres, o cuidado com os doentes, etc. Então, basicamente, a gente se entende aí, né? Não é simplesmente não acho legal como o cristianismo está hoje, então vou fazer diferente. Claro que isso existe, óbvio, mas o resultado, onde a gente busca, né, não é uma coisa nova. Na verdade, é realmente esse sentimento de retorno. É um desejo de voltar a ser o que era lá atrás, que era o que a igreja, exatamente do jeito que tu falou, né, no sentido próprio da palavra e não no sentido institucional, era. Na verdade, o que era antes de ser cristianismo. Porque esse termo cristianismo, ele foi estabelecido historicamente para os indivíduos que hoje nós chamamos de cristãos,
né? Mas os primeiros seguidores de Jesus lá, logo depois do ministério terreno de Jesus, e aí é indiferente se tu acredita que ele ressuscitou e ascendeu ou se ele só morreu, é indiferente. Os primeiros seguidores que viveram a ideologia que ele transmitiu logo depois da vida dele, eles não se entendiam como cristãos, né? Eles não usavam esse termo, né? Eles não falavam cristianismo, né? Eles se chamavam seguidores de Jesus, e Jesus, em determinado momento, em uma passagem bíblica, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por causa disso, muitos desses primeiros seguidores de Jesus se chamavam assim, seguidores do caminho, da verdade e da vida. Mas era muito comprido isso. Então, acabou se estabelecendo como seguidores do caminho. Eles chamavam os seguidores do caminho. E os judeus adotaram esse nome para chamar eles de seguidores do caminho. Inclusive, a única passagem bíblica que a gente tem de um grupo externo aos primeiros seguidores de Jesus, se referindo a eles, né, são o Sinédrio, que era um alto conselho do judaísmo, né, que chama eles de os do caminho. Não chama nem seguidores do caminho, chama os do caminho. Né? E essa é a palavra que tem na Bíblia, se referindo aos seguidores de Jesus. Né? Não são os cristãos, são os do caminho. Então, quando a gente opta por não se chamar de cristão, não dizer que fazemos parte do cristianismo, é esse desejo desse retorno. Né? Não é que a gente quer ser uma coisa nova, diferente do cristianismo. A gente quer voltar a ser o que era antes do cristianismo. E aí, por isso, seguidores do caminho, por isso comunidade do caminho, né? Quando a gente fala de comunidade do caminho, a gente não está dando um nome para uma igreja. A gente está sendo literalmente o que essas palavras significam. Nós somos os seguidores do caminho e juntos nós formamos a comunidade do caminho. Isso porque comunidades dos seguidores do caminho ia ficar muito comprido. Ia ser muito difícil de falar. Mas internamente, a gente nem fala comunidade do caminho. A gente fala só a comunidade. Tá? Então, é como a gente se entende, como uma comunidade de pessoas que têm um ideal filosófico cristão, e aqui cristão no sentido de o que Cristo falou, e não no sentido de cristianismo histórico, né? E o nosso texto base é a Bíblia, né? Tal qual o cristianismo. Então, a fé está presente na nossa visão de mundo, mas não necessariamente a metafísica da Bíblia. Eu, no meu caso específico, eu sou o líder da comunidade, que é o que, da forma mais chula possível, eu sou basicamente um pastor. Então, eu tenho esse aspecto mais religioso, mais espiritual. Eu acredito na parte metafísica da Bíblia. Não toda, mas eu acredito na parte metafísica da Bíblia. Mas tem gente na comunidade que não. Tem gente que se identifica como agnóstico e está dentro da comunidade. Mas por quê que está dentro da comunidade? Porque a gente tem um entendimento que o Evangelho, que é a mensagem de Jesus, ele vence mesmo a total inexistência da metafísica. Mesmo que não exista metafísica nenhuma, mesmo que não exista Deus, mesmo que Jesus não era filho de Deus, mesmo que ele era só um filósofo que teve uma sacada, a filosofia dele resiste a isso, né? Porque tal qual existem pessoas que vivem filosofias de filósofos, né? Como um kantiano, que segue a filosofia de Kant, um hegeliano, que segue a filosofia do Hegel, o evangelho ele resiste à inexistência da metafísica, né? Porque ele é uma visão de mundo e um desejo de buscar um bem viver. Né? E o que eu acho que é o diferencial do evangelho, e aí que até conversa um pouco com o socialismo, é que o bem viver do evangelho ele não é um bem viver só para os seguidores do evangelho. Né? Ele não quer que só os seguidores do evangelho, só os seguidores do caminho tenham esse bem viver, mas ele busca um bem viver para o mundo inteiro. O processo do evangelho, o processo do caminho, né, um processo que só se conclui quando o mundo inteiro viver justiça social. Quando o mundo inteiro viver em amor, quando as desigualdades forem eliminadas, quando as classes forem abolidas, né? Quando a gente chegar nesse ponto aí, o processo do caminho foi concluído, né? O processo do reino de Deus foi concluído. Não sei se eu respondi a tua pergunta ou se eu falei um monte de outras coisas. Eu acho que respondeu sim e acrescentou outras coisas que são muito importantes. Mas assim, até só para situar um pouco com alguns termos que são mais encontrados, né? Para o público. Essa comunidade que não se entendia propriamente como cristã, mas ela é considerada hoje normalmente como cristianismo primitivo, né? As pessoas se referem assim, aquela comunidade era o cristianismo primitivo. E ela se difundiu rapidamente, pelo que eu sei, porque ela encontrou terreno fértil justamente entre os mais pobres, né? E estabeleceu uma comunidade
que dificilmente agradaria o cristão conservador e defensor do capitalismo hoje em dia. E o detalhe é que essa foi a primeira comunidade verdadeiramente cristã que seguia os ensinamentos de Cristo, né? Então eu até separei o livro de Atos dos Apóstolos, né, na Bíblia, que tem uma descrição dessa comunidade de Jerusalém, que era, abre aspas, entre eles não havia ninguém necessitado, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, traziam o produto da venda e depositavam-no aos pés dos apóstolos. E a cada um era distribuído de acordo com a sua necessidade. Fecha aspas. Ou seja, eles compartilhavam os bens, né? As famílias viviam uma grande comunidade, uma grande família, e olha só, né? E isso facilmente seria rotulado de comunismo por qualquer religioso tradicional hoje em dia, né? E isso é uma grande ironia, né? Os conservadores sempre gostaram de acusar os comunistas de hipócritas por não dividir os seus bens, sendo que o comunismo, Marx nunca falou de distribuir bens. Quem falou isso foi o cristianismo, né? Também acusa os comunistas de hipócritas por não praticar voto de pobreza, mas Marx também não pregou isso. Quem pregou foi Jesus, né? E a gente tem alguns exemplos de pessoas que de fato viveram o cristianismo ou algo parecido, próximo disso, né? No meu entender, o próprio São Francisco de Assis, que largou uma vida de riqueza anterior que ele tinha, e daí ele tem aquele momento em que ele tem uma espécie de revelação que ele tira a própria roupa e cobre um ranceniano, que era conhecido como leproso, né? E as pessoas que tinham hanseníase na época eram considerados o maior exemplo daquilo que é repugnante, daquilo que é indesejável ter por perto, e ele beija o rosto, né, dessa pessoa, ou seja, beijar aquilo que é repulsivo, e daí ele vende todo o tecido da loja do pai, né? Aí ele é julgado, porque o pai dele denunciou ele por ele ter vendido as coisas dele, ele dá para os pobres, né? Daí ele coloca as próprias roupas nos pés do pai, renunciou à herança, né? E saiu vivendo com uma única peça de roupa, vivendo do que lhe davam, ou seja, ele virou um monge mendicante, e é isso, ele criou daí uma comunidade também sobre esses princípios. Aqui a gente tem de fato alguém seguindo os ensinamentos de Jesus, né? É incrível como as pessoas acabaram se distanciando desse ensinamento original, né, daquela primeira comunidade. Cara, assim, é muito legal o que tu tá colocando, porque o que acontece? Tem essa questão de acusar quem defende um retorno à comunidade original como de comunista. E eu digo assim, quem defende esse retorno não é comunista. Porque comunismo não é a palavra. Ser comunista, ele não é uma ideologia. O socialismo é uma ideologia. Ser socialista é uma ideologia. Ser comunista é propriamente tu viver em uma comuna. É isso, indiferente do que tu acredita ou não. Ser comunista é tu viver em uma comuna. Então, quem defende o retorno à comunidade original, dificilmente, de fato, vive em uma comuna, né? Eu estou aqui no meu escritório, no meu apartamento, no centro da cidade. Eu não vivo em uma comuna, eu vivo uma vida de classe média baixa. Inclusive, me convidem para viver em comunas que eu vou. Mas, dificilmente essas pessoas vivem em comunas. Eles não são comunistas. Agora, Jesus e os seus discípulos, e depois os membros da comunidade original, eles eram comunistas sim. Eles viviam em uma comuna. Eles não tinham consciência disso, porque, como eu falei, ser comunista não parte do pressuposto de uma visão ideológica, né? Tu tem que viver em uma comuna. E eles viviam em uma comuna. E é muito interessante uma coisa que tu colocou, porque olha o cuidado da passagem bíblica. Tu falou que eles vendiam o que tinham, colocavam aos pés dos apóstolos e distribuíam cada um segundo suas necessidades. Eles não vendiam o que tinham e dividiam entre eles. Eles vendiam o que tinham, colocavam aos pés dos administradores que geriam esse dinheiro segundo as necessidades individuais. A gente tem aqui a construção de um proto-estado comunista na vida da comunidade original, né? Então, existia distribuição de renda, não era uma distribuição de renda igualitária, era uma distribuição de renda que buscava a justiça social. E depois vai se tornando mais complexa quando os apóstolos começam a perceber que eles estão só fazendo isso. Eles viraram administradores. E aí, quando eles percebem isso, eles falam, mas não é a nossa função, né? A nossa função é pregar o evangelho, a gente não devia estar fazendo isso. E aí eles instituem os diáconos para começar a ter esse trabalho diário, né, com isso. Então, a gente tem o chefe de Estado, que é auxiliado pelos secretários ou pelos ministros, né? Então, a gente tem aqui
toda a constituição de um proto-estado comunista. Né? Lembrando que eu estou falando aqui, de novo, não estou falando que eles eram socialistas, porque para ser socialista, tu tem que ter um entendimento do que isso significa e tem que fazer uma opção clara por isso. E muito menos marxistas, porque essa história aconteceu 2000 anos antes de Marx. 1900 anos de Marx. Então eles não eram nem socialistas nem marxistas, mas comunistas, sem dúvida. Eles viviam em uma comuna. Tu levantou uma questão que é o que levou à expansão do caminho num primeiro momento, né? O que levou o caminho a se expandir tanto num primeiro momento. E teve dois fatores. Um deles, de fato, é o que tu levantou. É o sistema de como funcionava e como isso caía como uma luva na mão do pobre. Quando a gente fala de Império Romano, a gente não pode falar de capitalismo, a gente não pode falar de burguesia, a gente não pode falar de mais-valia, a gente não pode falar de nada disso. Mas, segundo Marx, eu discordo um pouco disso, mas concordo em parte. A história da humanidade é a história da luta de classes. Sempre existiu a classe opressora e a classe expropriada pela classe opressora. Então, o cristianismo cai como uma luva nas mãos da classe que era expropriada pela classe opressora. E, principalmente no começo, mulheres e escravos. O caminho, no começo, um movimento amplamente de mulheres e escravos. Tanto que é muito engraçado, porque a gente vê na Bíblia mulheres líderes de comunidade. E aí, posteriormente, essa primeira comunidade vai acabar virando a Igreja Católica, que é uma igreja que hoje não tem ministério feminino, né? Não tem mulheres padres, né? No caso, o nome oficial é presbítero também, né? Então, não tem presbíteras, né? Não existe isso na Igreja Católica. A atuação da mulher é uma atuação paralela, né? Muito importante também, mas uma atuação paralela. Enquanto na Igreja original a gente não vê isso. Na Igreja original a gente vê as mulheres sendo líderes de comunidades, sendo diaconisas, sendo missionárias, ocupando todas as funções ali dentro do... Inclusive, tem gente que acredita que tem um livro da Bíblia que foi escrito por uma mulher, né? Epístola aos Hebreus, ninguém sabe quem é o autor. Existe quem defenda que foi escrito por uma determinada personagem bíblica, a Priscila, né? Eu acho que seria muito legal, mas para eu acreditar nisso eu precisaria de provas. Essas provas não existem. O historiador fala, aqui o historiador falou mais alto que o teólogo, né? Precisa de fontes, né? Mas eu acho que seria muito legal, seria incrível. Então, um dos dois pontos foi esse. Foi o ponto, de fato, que é uma mensagem que chega para o escravo, que chega para a mulher, que chega para o pobre, para o mendicante, e fala, cara, eu tenho dignidade. Eu tenho dignidade mesmo sendo mulher. Eu tenho dignidade mesmo sendo escravo. Eu tenho dignidade mesmo sendo mendicante. Eu moro na rua, mas todo domingo de manhã a minha comunidade se reúne e eu posso lá comer com eles. Muitas vezes me recebem na casa deles. Às vezes eu vou morar com um cara da minha comunidade. Olha o nível que a gente está muito longe, hein? Muito, muito longe de simplesmente abrir as portas. Aquele mendicante faz parte da minha comunidade. Não posso deixar ele morar na rua. Eu abro as portas da minha casa e vem morar na minha casa. Tu não vai mais morar na rua, né? Então isso cobra demais da gente, né? Quando a gente olha para a história, para o começo desse movimento que hoje a gente chama de cristianismo, ele choca a gente, né? Ele é muito contra a cultura. Um dos dois motivos é esse, né? E o outro motivo é justamente um posicionamento filosófico. Porque mesmo para quem acredite que Jesus é o Filho de Deus encarnado e etc., Jesus tem uma manifestação histórica. Tem quem ele era na Terra. Quem ele era na Terra não era o Filho de Deus encarnado, até porque daí não teriam matado ele. Então, quem ele era na Terra? Quem ele era na Terra era um rabi. O que é um rabi? O tipo de filosofia que a gente tem na época de Jesus, filosofia agora eu estou falando da grega mesmo, tá? É a helenística, que eram as escolas filosóficas com os mestres dessas escolas filosóficas e os alunos dessas escolas. E cada escola buscava encontrar o bem viver, né? Qual era a melhor forma de viver? Depois que se entendia até o fim da polis que a melhor forma de viver era viver na polis, né? Mas a polis acaba. E agora, qual que é a melhor forma de viver agora que a polis não existe mais? E aí aparecem as escolas filosóficas, cada uma buscando o bem viver, cada uma buscando qual seria a melhor forma de viver no mundo agora que a polis acabou. E os alunos das escolas eram justamente aqueles que concordavam com o mestre daquela escola, que concordavam que aquela era a melhor forma de se viver. O judaísmo da época de Jesus a gente chama de judaísmo tardio. É um judaísmo muito influenciado pelo pensamento helênico. Era a Ásia, que era não o continente, mas o país do qual Judá fazia parte, antes de ser anexada pelo Império Romano, era uma monarquia helenística. Então, o judaísmo ele foi muito influenciado pelo pensamento helenístico. E aí aparecem os rabi. Porque
quando a gente chega na época de Jesus, os judeus já tinham um problema que hoje nós temos no presente, que é o problema de os textos são muito antigos. Não é mais fácil interpretar eles, a interpretação não é mais clara, a interpretação não é mais óbvia. Isso já existia na época de Jesus. Então existiam os rabi, que eram indivíduos que tinham a sua interpretação da lei. Cada um dizia, não, o que a lei quer dizer é isso, o que a lei quer dizer é aquilo. E tinham os seus seguidores, que eram aqueles que concordavam com a interpretação daquele rabi. Só que a interpretação dos rabi era muito jurídica, sabe? Eles ficavam ponto a ponto dizendo, quando a lei fala isso aqui, quer dizer isso aqui. Era quase como se o rabi ficasse sentado tirando dúvida, sabe? Do povo sobre a lei. O povo vinha e perguntava uma coisa específica e o rabi interpretava a lei. Eles eram quase juristas. Jesus aparece como um rabi, mas ele vai trazer uma ideia completamente diferente. Jesus vai dizer que a questão não é interpretar os pontos da lei, porque isso vai ser uma discussão eterna, tal qual acontecia com os outros rabi. A questão é tu entender a essência da lei. E aí a gente tem a passagem famosa, que todo mundo conhece, até quem nunca pegou a Bíblia na mão, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é o que Jesus fala que é a essência da lei. Ele fala, se tu ler a lei inteira, tu vai entender que se tu amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo e viver desse jeito, tu vai cumprir a lei sem precisar ler a lei. Essa é a interpretação de Jesus. Só que isso ele fala no primeiro dia. E aí tem todo o resto do ministério dele, né, que são 3 anos. E o que ele vai trazer no restante desses 3 anos é a forma de como viver isso. Como amar a Deus acima de todas as coisas e como amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus, apesar de ser um rabi, na história ele acaba se colocando mais ou menos como um filósofo helenístico, porque o que ele acaba ensinando não é interpretar a lei, mas um bem viver. E a mensagem de Jesus ela cai tão bem entre os gregos e entre os judeus, porque ela responde à pergunta dos dois povos. Os judeus estavam perguntando como interpretar a lei, e os gregos estavam perguntando qual é a melhor forma de viver agora que a polis acabou. Jesus responde as duas perguntas. Ele fala para os judeus, primeiro, que não é interpretar a lei, mas é entender a essência da lei. E para os gregos ele fala, vamos dizer, né, aqui sou eu que estou falando, tá? Jesus não usa essas palavras. Mas é a nova polis. Vamos ver uma nova polis, que são as nossas comunidades, né? Que são as nossas pequenas comunidades onde a gente vive partindo pão e etc, etc. Esse novo sistema que a gente está criando. E aqui entra o erro histórico do cristianismo, que é o que tu falou na tua abertura, que é essa questão do cristianismo querer se ligar às instâncias de poder. Sendo que o cristianismo deveria ser, a fé do caminho, né, deveria ser uma entidade paralela. Né? Ela não tem que estar ligada ao Estado. Ela tem que ser quase, vamos dizer, um Estado paralelo. Claro, Jesus não usa essas palavras, mas o que ele apresenta é, o que a gente vê depois ali com os apóstolos, é esse próprio Estado comunista. Né? E o que ele defende é essa grande rede de pessoas que defendem o mesmo ideal e vivem juntas, que é muito próximo do que a gente está tentando defender agora também. Então, o caminho ele explode no começo por ser uma proposta filosófica que responde à pergunta dos judeus e dos gregos. Aí tu pode dizer que essa resposta não é suficiente, muitos judeus não concordaram com essa resposta e muitos gregos não concordaram com essa resposta. Se todos tivessem concordado, hoje todo mundo seria seguidor do caminho. Mas é uma proposta de resposta, que responde tanto judeus quanto gregos. E daí a gente tem essa combinação. É uma resposta que responde os meus anseios filosóficos e materiais. Responde os meus anseios da minha realidade material, da minha realidade financeira, da minha realidade social, a fome, a minha doença, e etc, etc, etc. E isso não é só com Jesus, né? O apóstolo Paulo, que vamos dizer assim, seria o grande sucessor de Jesus. Primeiro foi o apóstolo Pedro, mas depois que o apóstolo Paulo vem, não tem outra pessoa, é ele, né? Que seria o grande sucessor de Jesus. Ele era tão esperto, já muito mais erudito que Jesus, né? Ele era tão esperto que até o cumprimento dele era pensando nessa ligação. Porque os judeus se cumprimentam com shalom, que significa paz. Eles se cumprimentam com paz. E os gregos se cumprimentavam com graça. Graça no sentido assim, que a bênção dos deuses esteja sobre ti, que a sorte te ajude, que os deuses ajudem nos teus negócios. É isso que significa graça. E aí, como que o apóstolo Paulo se cumprimenta na carta? Graça e paz. Até isso ele se preocupa em ter essa fala. O autor do Evangelho segundo o apóstolo João, que não foi o apóstolo João, né? De novo, o apóstolo João era um pescador analfabeto, não tinha como ele não era conhecedor de Platão, e o autor do Evangelho de João conhecia Platão. Então não tem como João ter sido o autor do Evangelho que leva o nome dele.
O autor de João, um profundo conhecedor do platonismo, ele vai começar falando sobre o Logos. O Logos, esse mesmo que tu está pensando, o Logos da filosofia grega. E ele vai fazer uma conexão com a sabedoria, aqui com S maiúsculo, que aparece no Antigo Testamento. No livro dos Provérbios, que é um livro poético, e por isso apresenta a sabedoria como um ente, como um ser. E aí ela seria a primeira criação de Deus, a primeira coisa que Deus criou. E ela foi a conselheira de Deus em tudo. Foi ela que ajudou Deus a entender até onde queria o mar, até onde queria a terra. Ela estava com Deus desde o começo da criação, ajudou Deus a criar, fez parte da criação. E aí o autor de João vai dizer que a sabedoria e o Logos são a mesma pessoa. Porque ele vai começar com, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Né? Então, o grego ele entende, o Logos é a sabedoria, é o conhecimento. E o judeu faz a conexão automática, ok, ele está conectando com a sabedoria que eu já conheço. E aí, depois que ele faz essa conexão, que vale tanto para os judeus quanto para os gregos, ele fala, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. Esse Logos e sabedoria que vocês conhecem é Jesus. Foi um trabalho que trabalhou tanto com as classes mais baixas, que é as necessidades materiais dessas classes mais altas, mais baixas, quanto os elitizados e os intelectuais, porque teve uma construção filosófica que trabalhou para servir tanto judeus quanto gregos. Né? E é por isso que o caminho no começo explodiu desse jeito, porque ele estava trabalhando com todo mundo. Né? Embora, desde o princípio, sempre houve uma centralidade no pobre, porque Jesus era pobre, vivia entre os pobres e falava com os pobres, nunca houve uma ideia de exclusividade também do pobre. Né? Se entendia que a pessoa mais abastada poderia estar no caminho desde que vivesse esses ideais. Né? E vivesse ao ponto de vender sua casa, vender o seu terreno e colocar aos pés dos apóstolos. Né? Então, são esses dois pontos que fizeram o caminho explodir, né? A conversa com o pobre e a conversa com o abastado, né? A conversa com o judeu e a conversa com o grego. Muito interessante. É interessante pensar em que consequências políticas deveria trazer o cristianismo e que isso também tem a ver com o que se considera ser um cristão hoje em dia, né? O cristão, com a palavra cristão, eu estou me referindo amplamente a seguir os ensinamentos de Jesus. Então, assim, para muita gente, hoje, ser cristão é simplesmente ser de uma igreja, ou simplesmente acreditar na divindade de Jesus Cristo, ou rezar, ou ficar carregando uma Bíblia debaixo do braço, né? Essas coisas. E, na verdade, ser cristão deve justamente seguir um determinado ensinamento, compreender ele, e levar isso como uma prática de vida, uma conduta, né? E, portanto, isso deve ter uma consequência política, porque a política ela está ligada diretamente na nossa conduta ética. E que política é essa, né? É simplesmente votar em pastor? Para muita gente né? Ou votar em quem o pastor manda, ou simplesmente votar em quem é cristão, que tenta colocar os negócios da igreja dentro do Estado, né? Que não respeita o Estado laico. Para muita gente é isso, né? Mas na verdade, o que demonstra as primeiras comunidades, meus ensinamentos de Cristo, é que a expressão política de uma doutrina religiosa que se volta para o amor ao próximo deve estar centrada na coletividade, no acolhimento e na inclusão. Né? Eu não consigo pensar em nenhuma expressão política do cristianismo que não seja isso. E para mim, sim, está muito claro, pessoalmente, que o cristianismo sempre foi... Eu não estou falando como cristão, gostaria de deixar isso claro. Eu não tenho nenhuma religião e não acredito nessa questão metafísica da Bíblia também. Então eu não estou falando como um cristão, mas eu estou falando como uma pessoa que se interessa e estuda esse assunto, que é um assunto caro para mim porque ele molda a realidade em que eu vivo, né? E para mim está muito claro que desde o começo o cristianismo é uma religião que se afina com esse ideário que desde a Revolução Francesa a gente atribui à esquerda, que é justamente essa opção pelos pobres, né? E pelos marginalizados, por aqueles que sofrem. Jesus acolheu os marginalizados, teve problemas com o poder institucional da época e com os religiosos da época. Ele não foi crucificado à toa. E nunca teve nada nos ensinamentos dele que lembrasse nem vagamente uma defesa do individualismo, nem o elogio ao poder, ou de que a riqueza era um sinal de bem-aventurança, muito pelo contrário. E a frase
É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os defensores da concentração de renda que interpretem do jeito que quiserem, do jeito que lhes for conveniente, mas me parece que o que ele diz é exatamente o que ele está parecendo dizer. Que é por isso que o próprio Jesus disse, segundo a Bíblia, para um homem: se queres ser perfeito, vende teus bens, dá dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Nossa, é muito maravilhoso. Eu tô de cara, hein, Lucas? Se preparou mesmo para a nossa conversa hoje, hein? Puxa. Eu vou puxar aqui 3 estágios da tua fala. O primeiro estágio, definitivamente, é não votar em pastor e não votar em quem teu pastor fala para tu votar. Definitivamente é isso, tá? Tem problema eu votar em um pastor? Não tem nenhum problema em votar em um pastor. Eu sou apoiador de uma política que é religiosa, só que ela não se apresenta no ambiente político dessa forma, né? Que é, no caso, estou falando da Marina Silva. Eu sou um apoiador da Marina Silva, mas a Marina Silva ela não se apresenta no ambiente político dessa forma. Ela não fica falando de Jesus na Câmara. Ela não tem essa fala. Como que eu vejo que ela demonstra os ideais do reino? Na luta dela pelo meio ambiente. A luta dela pelo meio ambiente demonstra para mim os ideais do reino. Não tem nenhum problema eu votar em um cristão, sendo que ele esteja lá no Congresso Nacional ou no Poder Executivo com o objetivo de administrar a justiça social e não de querer impor a religiosidade cristã. Na verdade, pelo contrário, se ele quiser impor a religiosidade cristã, a gente não só não pode votar nele, como a gente tem que ser oposição desde antes da eleição. A gente tem que lutar para não deixar ele se eleger, porque esse cara vai ser o que a Bíblia chama de vergonha para o Evangelho. A Bíblia, ela fala que por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado em meio aos gentios. No caso aqui, está se referindo às pessoas que não estão envolvidas no ambiente religioso, no ambiente cristão, etc. Então, o que faz as pessoas ter uma má imagem dos seguidores do caminho? É o caminho? De forma nenhuma. São os próprios seguidores do caminho que são o que a Bíblia chama de vergonha para o Evangelho. Eu percebo hoje que existe uma visão maior sobre isso. Tá? Embora dentro do ambiente de esquerda ainda exista muito preconceito com o cristianismo, eu quero deixar claro que eu acho que é um preconceito justo, tá? Eu acho que é um preconceito que não se construiu de graça. Pelo contrário, mas hoje, apesar de ainda existir muito esse preconceito com o cristianismo dentro da esquerda, eu percebo que hoje existe uma maior consciência disso. E a gente vê isso em meme na internet, né? Por exemplo, Jesus era legal, o problema é a fanbase, sabe? E é exatamente isso, né? Não existe problema na mensagem. O problema é a galera que diz que leva essa mensagem e não leva essa mensagem. E aí, cara, a maior manifestação histórica que a gente pode ver hoje no Brasil é a bancada evangélica no Congresso Nacional, e não tem como falar sobre cristianismo contextual no Brasil contemporâneo sem falar do Bolsonaro. O Bolsonaro é o maior nome, é o maior queima-filme da história para a igreja. É o maior queima-filme da história do Brasil para o cristianismo. Porque o cara, ele instrumentalizou a fé, ele instrumentalizou a igreja, ele instrumentalizou o nome de Cristo como um projeto de poder. E que isso não se manifestava nem numa tentativa de fingimento da moral. Porque esses pastores da bancada evangélica, pelo menos eles tentam fingir a moral cristã. No caso do Bolsonaro, não existe nem essa tentativa de fingimento da moral cristã. É palavrão, é piada de cunho sexual com criança, é incontável. Então eu nem vou me ater muito a falar do Bolsonaro, porque eu nem quero desperdiçar esse tempo bom que a gente está tendo aqui falando dele, sabe? Então, beleza. Se o teu pastor falar em quem tu deve votar, é estranho, tá? Não vote nessa pessoa, talvez até troque de igreja, porque o pastor falar em quem tu deve votar é muito esquisito. Não é legal, mas deveria. Cuidado, tá? Não vote em quem teu pastor está mandando tu votar. A não ser que tu seja amigo pessoal do teu pastor, só tendo uma conversa com o teu pastor, e nessa conversa o teu pastor defende que tal político é o ideal. Aí beleza, tudo bem. Mas esse pastor que quer influenciar a comunidade a votar em um indivíduo, aí é bem complicadinho, tá? Não fique nesse meio. Quanto a essa questão de que projeto político é esse, é um projeto de luta. É um projeto em 2 partes, né? E na teologia isso se manifesta como eclesiologia e teologia pública. Eclesiologia é o que a comunidade faz internamente, né? Da palavra eclesia, igreja.
Então, é o que a comunidade faz internamente. E teologia pública é como a comunidade se relaciona com o resto do mundo. Quando a gente fala da eclesiologia, é essa a realidade, o comunitarismo, é viver junto, etc, etc, etc. Quando a gente fala da teologia pública, é luta pela justiça social. E o apóstolo Paulo tem uma passagem em que ele fala isso assim, não tinha como ser mais claro. Ele fala, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Tradicionalmente, o cristianismo, historicamente, entendeu esses principados e potestades como entidades espirituais, como seres, demônios, anjos, que seja, como seres, entidades espirituais que existem no mundo espiritual. Só que depois ele realmente fala dos seres malignos que vivem no céu, e aí por isso que mistura, né? Mas quando ele fala dos seres malignos que vivem no céu, aí sim ele está falando disso. Mas quando ele fala de principados e potestades, não. Principado, na época dos apóstolos, era o sistema político do Império Romano. Tal qual o Brasil é uma república, tal qual a Espanha é uma monarquia, o sistema do Império Romano era o principado. E potestades, né, um abrasileiramento da palavra, quando o apóstolo Paulo escreve, ele escreve potestas. Potestas, no caso ele escreveu em grego, mas é uma palavra do latim, que é o poder temporal, que é o poder dos governantes, etc, etc. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? A nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, é contra o Estado, é contra os sistemas de governo desse mundo. E aí depois ele fala dos seres malignos que habitam no céu. Isso aqui faz parte do imaginário do imaginário religioso dos judeus, que acreditavam que no céu, no espaço entre a terra e o trono de Deus, existiam seres espirituais que regiam os astros. E esse regimento dos astros criava esse sistema ruim na terra, esse sistema de opressão na terra. Conversa um pouquinho ali com a astrologia, tem um pouquinho disso. Era o imaginário religioso dos judeus na época. Então, o que ele está falando? Ele está falando do sistema da terra. O que ele está falando é das injustiças. Então, nossa guerra não é contra a carne, é contra o sangue. Nossa guerra é contra toda a injustiça e toda a opressão. É isso que ele está falando. E assim, muita gente fala, o cristianismo foi perseguido no Império Romano por causa disso. O cristianismo foi perseguido no Império Romano por causa daquilo. Não existe uma resposta de por que o cristianismo foi perseguido no Império Romano. A Mary Bird é autora do SPQR, que é considerado hoje o maior tratado sobre Império Romano, e ela é considerada o maior nome sobre Império Romano do presente. Ela é professora nas universidades de Oxford e Cambridge, e ela é britânica, né? E ela escreve esse livro no final da carreira dela, exatamente como uma conclusão do conhecimento dela. Então, imagine, é a conclusão do conhecimento do maior nome sobre o Império Romano. Obviamente, não tem como tu falar do Império Romano sem tu falar sobre o cristianismo. E ela vai dizer, não se sabe o motivo pelo qual o cristianismo foi perseguido no Império Romano. Todas as respostas são possibilidades. E todas as possibilidades são igualmente possíveis, mas a gente não sabe a resposta. A gente sabe o grande e verdadeiro motivo, que é o imperador Nero precisava de um inimigo externo para consolidar o poder dele. Ele era um tirano, era um ditador, e precisava de um inimigo externo, acabou escolhendo os cristãos, porque era uma galera estranha, que ficava lá no canto deles, se reunia domingo de manhã quando o sol estava nascendo, ninguém sabia o que fazia, os cristãos também não se ajudavam, quando perguntavam o que fazia nessa reunião, falavam que comia o corpo e o sangue do mestre deles. Não era uma situação muito boa para os cristãos. Então, muitos romanos viam os cristãos como canibais. E os cristãos não se ajudavam, eles não explicavam o que eles estavam fazendo. Então, já era uma galera que tinha uma desconfiança. Assim. Os romanos tinham uma desconfiança em relação aos cristãos. E aí o Nero falou, isso aqui mesmo. Meteu fogo em Roma e falou, foi os cristãos. Só que a desculpa ideológica para a perseguição do cristianismo, a gente não sabe, a gente não tem fontes históricas que respondam essa questão para a gente. A Mary Bird, ela tem uma possibilidade, ela apresenta uma possibilidade. Ela fala, todas as religiões da época tinham povo e local. O cristianismo não tinha povo nem local. E aí existia um medo no Império Romano, mesmo antes do imperador Nero, que se desenvolvesse um poder paralelo dentro do Império Romano. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que esse medo é fundado mesmo, porque era o objetivo realmente criar uma sociedade paralela dentro do Império Romano. Não assumir a instituição de Estado do Império Romano. Isso é um erro histórico do cristianismo. Mas desenvolver uma sociedade paralela dentro do Império Romano, sim, era esse o objetivo mesmo.
Então é um medo bem fundado. E aí tinha esse estranhamento, porque tu não sabia qual era o local, tu não sabia qual era o povo. Porque pensa, o mitraísmo, beleza, Síria, são os sírios. Tu pensar o judaísmo, beleza, os judeus, lá na Judéia. E o cristianismo, sabe, não tinha isso, era estranho, gerava um incômodo, um descontentamento. Essa resposta é uma resposta possível, mas eu gosto muito de outra. Eu, infelizmente, não lembro o autor que traz ela. Foi meu professor que trouxe essa resposta na faculdade de História, que é um dos motivos pelo qual o Estado tinha um ranço dos cristãos é que o Estado não dava uma dentro com os cristãos. Tudo que o Estado fazia, os cristãos reclamavam. Os cristãos eram os militantes, cara. Os cristãos eram os militantes que ficavam enchendo o saco do Estado. O principado já estava acabando, já estava começando a entrar no dominatio, que daí foi ditadura zona mesmo. Tu tem uma comunidade espalhada pelo império inteiro, que fica enchendo o saco do imperador, que fica enchendo o saco de governador provincial, que fica enchendo o saco de prefeito. Não dá, né? Então, eu gosto de pensar que essa é um motivo ideológico, o argumento ideológico de perseguição aos cristãos, porque os cristãos eram um problema. Os cristãos eram um incômodo ao status quo, eram um incômodo ao Estado, eram um incômodo ao poder instituído, tal qual foi Jesus, que foi morto pelo Estado, pelos religiosos. Eu tenho o meu antigo coordenador de curso da faculdade onde eu trabalho hoje eu sou o coordenador de curso, né? Mas o coordenador de curso anterior a mim, ele ressignificou o sinal da cruz. Né? Em vez dele fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele falava em nome daquele que foi morto pela igreja, pelo Estado, pelo cidadão de bem. Então, esse é Jesus, né? Aquele que foi morto pela igreja, pelo Estado, pelo cidadão de bem. E os cristãos muito possivelmente foram perseguidos por como Jesus, né, seria um problema. E eram mortos por quem? Pela igreja, pelo Estado e pelos cidadãos de bem. É interessante a gente pensar, hoje que você falou da instrumentalização da religião que foi feita no governo Bolsonaro, e a gente não consegue deixar de pensar no crescimento dos evangélicos e das igrejas neopentecostais principalmente, e como elas também têm atingido e crescido entre os mais pobres, justamente também porque elas dialogam com a condição material que esses mais pobres têm nas periferias. Só que ao invés de pregar assim, um compartilhamento, uma comunidade, ele oferece recompensas materiais. E pior, né, em troca de dinheiro. Ou seja, ela se afirma muito num ideal que é o ideal do capitalismo. Né? Cada momento a igreja se adapta assim, ao sistema vigente, as igrejas, né, as várias igrejas que existiram, nessa grande comunhão aí entre religiosidade e poder. A Igreja Católica, por exemplo, na Idade Média, por exemplo, ela é muito bem adaptada ao feudalismo, tanto que ela criticava a usura, né? A questão de você obter lucro em transações comerciais. E aí você tem uma mudança, por exemplo, para o capitalismo. E aí, junto disso, próximo disso, você tem ali uma reforma protestante que não vai condenar, pelo contrário, né? Vai incentivar a aquisição de lucro, vai ser uma espécie de revolução espiritual da burguesia, e aí você vai tendo novas igrejas, né? Aquele sociólogo lá, o seu Max Weber, que não me deixa mentir, é a relação estreita ali entre reforma protestante e capitalismo. E você tem hoje, por exemplo, bem diferente daquele espírito do protestantismo, essas várias igrejas neopentecostais, que elas são ainda muito mais adaptadas, né, ao capitalismo. Elas são muito descentralizadas. Até os pastores, por exemplo, eles se vestem com ternos, eles são a imagem de um empresário. Enquanto o Papa, na Igreja Católica, era a imagem de um rei, que era o poder da época, o pastor evangélico é a imagem de um empresário, de uma pessoa bem-sucedida desse tempo. E ele propõe, então, justamente a teologia da prosperidade, se o pastor é rico é porque Deus está agraciando. E os fiéis é que têm que doar o dinheiro, e não para os pobres, para a igreja. Não formar uma comunidade focada no coletivo, no bem comum, mas sempre numa lógica individual. E aí tudo em torno do dinheiro, tudo em torno da venda. Além de vender vários acessórios, óleos ungidos, etc. É sempre um balcão, Deus é sempre um balcão de negócios. A pessoa quer um carro, quer que a filha passe na faculdade, quer esse tipo de coisa, ela dá dinheiro esperando receber em troca. Você vê como uma coisa ficou deturpada, né? E tem uma questão, né? Nos anos 60, 70, a gente teve ali o surgimento da teologia da libertação, que era esse movimento latino-americano ligado às comunidades eclesiais de base, que era um movimento
típico do então chamado Terceiro Mundo, que era a periferia do capitalismo, que tem todo o histórico de luta contra a dominação colonial, de clérigos que combateram a exploração que os europeus promoveram contra os povos indígenas, né, que procurava refletir sobre as causas da exploração e da desigualdade, que combateram as ditaduras na América Latina, né, nesse período, nos anos 60 e 70, e foi um momento de grande crescimento desse ideário de esquerda entre a população pobre, o povo mesmo, né. Foi importante isso. Foi um aspecto cultural dessa religião que dava sustentação para certas políticas e certos movimentos de libertação mesmo, né? E não é à toa que daí você tem esse movimento dessas igrejas neopentecostais que são muito pró-capitalismo, muito afinadas com o poder, vindo dos Estados Unidos, e com certeza existia um fim político, né, nessa expansão, né, por toda a América Latina, e vinha pouco a pouco a substituir essa percepção da necessidade política dessa visão coletiva, né, de formar uma comunidade, de ajudar os pobres, de não estar sempre do lado do poder. Claro, né, que hoje em dia, principalmente essa dita nova direita, ela se diz contra o poder. Só que ela não vê que o poder é justamente o poder financeiro, o poder é o dinheiro, né? Inclusive os governos existem ali junto com os grandes empresários, com os latifundiários e até com os pastores, com os banqueiros. É tudo uma coisa só, não existe essa de eles podem ser contra esse ou aquele governo, mas ele não é contra esse sistema que dá base para o verdadeiro poder, né? Então eles até podem sustentar essa visão, não, olha como a gente é contra esse poder, né? Mas no fundo não, no fundo tudo está girando em torno do dinheiro, do capitalismo e uma visão puramente individual. E outro ponto que eu queria trazer, que eu acho importante, é como ele pensa a caridade no cristianismo mais mainstream de hoje em dia, né? Caridade é simplesmente dar dinheiro aos pobres, mas negam políticas públicas que mudem melhor a condição dos pobres, de forma duradoura. Porque essa caridade, de simplesmente dar dinheiro em si mesma, não transforma a realidade. Não acaba com a fome, nem com a miséria. Assim, o religioso pode praticar a caridade apenas para enaltecer o próprio ego, né? Uma coisa muito cômoda, muito conveniente. Quando a verdadeira caridade devia constituir em promover uma mudança efetiva. E mesmo supondo que a pobreza nunca vai acabar, né? Isso, claro, é uma coisa muito hipotética, né? Não é isso que eu defendo. Mas mesmo supondo isso, ainda assim devia ser dever do cristão tomar todas as providências que estão ao seu alcance para tentar mudar essa situação. Porque o amor ao próximo não é um artigo de luxo para acariciar a própria vaidade, né? É se colocar no lugar do outro com toda sinceridade. Por isso não tem cabimento essa visão individualista e a pessoa se reivindicar cristã e achar que tudo é em torno do dinheiro e você é agraciado por Deus porque você doou dinheiro e o pastor enriqueceu com o teu dinheiro. O pastor não passou adiante esse dinheiro, né? É uma coisa sem cabimento. É muito interessante tu ter encaixado com os movimentos econômicos. Eu quero até expandir um pouco isso. As igrejas, dentro da sua construção, elas se encaixam perfeitamente com o contexto em que elas viviam na época. Então, tu vê, a primeira igreja de todas, agora os católicos vão ficar putos, a primeira igreja de todas, a igreja ortodoxa, se encaixa perfeitamente num contexto de Império Romano. Depois vem a igreja católica, que se encaixa perfeitamente com o feudalismo. Aí a gente tem o protestantismo histórico, que a gente fala, né? Que são os luteranos, os reformados, os batistas. Apesar de eu não entender eles como protestantes, mas também os anglicanos, que, nossa, se encaixam perfeitamente com o mercantilismo. Porque é o momento em que eles surgem. O pentecostalismo vem na onda do liberalismo. E talvez não só uma coincidência de nome, mas realmente um ato profético. O neopentecostalismo vem na onda do neoliberalismo. O neopentecostalismo, ele é reacionário. Esse sentimento reacionário, ele surge também dentro do pentecostalismo. Ele não se encaixa com a história do pentecostalismo. A história do pentecostalismo foi uma história de tentativa de retorno à comunidade original. Foi uma história de tentativa de mudança de mundo. Mas em determinado momento da história, se liga ao poder, começa a defender o status quo, e aí, quando vê, virou liberal. E aí, atualmente, existe essa postura reacionária dentro do pentecostalismo. Mas o neopentecostalismo, ele é reacionário por natureza. Ele é justamente uma resposta ao que tu falou, que é a teologia da libertação. O neopentecostalismo, ele não busca libertar. Ele é paternalista, ele é aquele conservador que gosta de ser visto como um grande patriarca.
sabe? Que cuida dos pobres, cuida dos pequenos. Venham a mim, porque eu sou benevolente. Esse é o neopentecostalismo. Tem essa questão do foco dele é as ajudas individuais. E assim, eu não demonizo as ajudas individuais, tá? Pelo contrário, eu sou um grande defensor das ajudas individuais. A gente tem que lutar pela justiça social, mas o cara que mora aqui na minha esquina está com fome hoje. Precisa comer hoje. Então, as ajudas individuais, elas são necessárias. Só que elas não podem ser o centro, né? O centro não é tu dar comida para ele hoje. O centro é tu libertar ele dessa situação em que ele precisa de ajuda para poder comer. E aí eu tô contigo também. Eu acredito sim que a gente pode acabar com a pobreza. Como diria John Lennon, eu sei que eu sou um sonhador, mas eu não estou sozinho. Então eu acredito sim que a gente pode acabar com a pobreza, só que para acabar com a pobreza a gente precisa acabar com o capitalismo. Eu acredito que a gente precisa acabar com o capitalismo, porque as pessoas começam a pegar exemplos de Noruega, Suécia, países escandinavos, só que para lá não ter pobreza, tem que ter pobreza aqui no Brasil. Para lá não ter pobreza, tem que ter pobreza na África. Para lá não ter pobreza, tem que ter pobreza no sul da Ásia. Então, não dá. Não dá. Vamos acabar com a pobreza? Eu acredito que a gente pode sim. Como? Vamos acabar com o capitalismo. E aqui eu me entrego totalmente à minha visão religiosa de mundo, que é uma frase que eu falo o tempo todo. E toda vez que eu falo essa frase, as pessoas olham para mim com uma cara, não esperavam por isso, mas é o que eu defendo, tá? Eu acredito que não existe superação do capitalismo sem o Cristo. Que o que acaba com o capitalismo, não estou falando aqui no sentido metafísico, tá? Mas é no sentido de entender esse ideal e viver esse ideal. A fonte pode ser outra, tu pode trazer esse ideal de outro lugar, pode trazer esse ideal de Marx, tu pode trazer esse ideal de Rosa Luxemburgo, pode trazer esse ideal de outras fontes, mas esse mesmo ideal, que aí eu falo que é Cristo, porque é da onde eu trago o meu. Eu sempre defendo. Não existe fim do capitalismo sem o Cristo. E a gente tem que buscar o fim do capitalismo. Às vezes parece que é impossível, clássica frase, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Só que, recentemente, essa frase foi expandida, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E aqui estamos nós no fim do mundo criado pelo capitalismo. Então, eu quero sim defender que um dia a gente vai acabar com a pobreza. Mas primeiro, para a gente conseguir acabar com a pobreza, a gente tem que acabar com um sistema que perpetua a pobreza, que é o capitalismo. Essa tem que ser o fim último da busca, da jornada, da luta dos seguidores do caminho. Estabelecer justiça social no mundo. Isso é o que a Bíblia chama de reino de Deus. E o que acontece? A maioria dos cristãos hoje, principalmente quando a gente fala de pentecostais e neopentecostais, pensam muito no reino de Deus escatológico. Um reino de Deus que vai vir no futuro, quando Jesus voltar, e etc, etc. Só que essa visão não é bíblica. Mesmo que tu tenha uma perspectiva escatológica, e eu tenho uma perspectiva escatológica também, ela não joga o reino de Deus totalmente na escatologia. Porque a escatologia, quando a gente pensa no Novo Testamento, é no presente. A escatologia para os judeus, ela é no futuro. Escatologia é o que está para frente, é o que vai começar quando o Messias chegar. Só que nós, os seguidores do caminho, entendemos que Jesus é o Messias. Se Jesus é o Messias, a partir do momento em que ele apareceu, a escatologia já começou. Então a escatologia já é o presente. Então a gente não pode ficar com desculpinha de futuro escatológico. Não, a gente já está vivendo o futuro escatológico da época de Jesus. A gente já está vivendo esse mundo. E o que Jesus fala? Tem uma passagem em que ele expulsa um demônio de uma pessoa. E assim, não vou entrar aqui na discussão metafísica ou não, se essa pessoa só tinha alguma neurodivergência, etc. Eu acho que é desimportante para a fala que eu quero ter aqui. A gente está muito no campo filosófico, né? E eu quero manter a discussão aqui. Eu acho que é o que vai engrandecer a gente, né? Quando Jesus expulsa o demônio dessa pessoa, isso é meio que um sinal que ele realmente está com Deus, porque isso é um sinal visível. Porque as curas, algumas pessoas diziam que era mágica. Né? Mágica não no sentido de ilusionismo, mas no sentido de magia, né? Algumas pessoas diziam que era mágica as curas dele. Mas quando ele expulsa o demônio, aí não tem como tu ter esse argumento. Se tu expulsa o demônio é porque tu tá com o poder de Deus. Essa era a cosmovisão da época. Quando Jesus expulsa esse demônio, alguns judeus que eram adversários de Jesus, eles dizem, não, ele expulsa demônio porque ele tá com os demônios. E aí Jesus fala, cara, um reino pode se manter se o reino luta contra o próprio reino? Não faz sentido. Ele fala, se eu expulso o demônio, eu expulso em nome do Espírito Santo.
E aí, como ele tinha acabado de falar de reino, ele traz aqui de volta. Ele fala, se eu expulso em nome do Espírito Santo, então o reino de Deus já está entre vós. Então, a realidade escatológica já era uma realidade presente para Jesus e ela tem que ser uma realidade presente para a gente também. Jesus funda o reino de Deus e a missão dos seguidores do caminho depois da vida de Jesus é expandir esse reino de Deus, é estabelecer esse reino de Deus. O problema é que, historicamente, o cristianismo entendeu esse reino de Deus como uma teocracia, né? Como estabelecer um governo teocrático, há um Estado cristão. Só que isso não tem nada a ver com os textos bíblicos. O que é o reino de Deus dos textos bíblicos? É um reino de justiça. É o reino de justiça social, eliminar as desigualdades, planificar a sociedade, e etc, etc, etc. Esse é o reino de Deus que Jesus manda a gente expandir no mundo. E aí fala, tá, mas então o que é o escatológico? Aí aqui realmente eu vou entrar um pouco na parte metafísica, mas é só uma pisadinha. Qual que é a visão escatológica, então? O que vai acontecer quando Jesus voltar? É a consolidação máxima do reino. O reino está pronto, vem o rei e senta no trono. Consolidação final. Mas a construção cabe a nós. A gente não pode ficar como a maioria dos cristãos hoje entendem, que é esperando que a justiça venha quando Jesus voltar. Não, a justiça é agora. A gente tem que lutar pela justiça, a gente tem que estabelecer a justiça. E essa é uma luta de libertação, né? Não é à toa que a teologia da libertação tem esse nome, né? Teologia da libertação. Não é ajudar o pobre, é libertar o pobre. E, de novo, né? Como eu tinha falado lá atrás, o pobre não é só o pobre financeiramente, mas é todo o oprimido. Então, não é só ajudar o oprimido, mas é libertar o oprimido, né? É isso que a teologia da libertação busca. Inclusive, existe a versão protestante da teologia da libertação, que é a teologia da missão integral. E eu sou defensor mesmo não sendo católico, hoje não me identifico mais como protestante, mas tive uma criação protestante, tive uma criação, inclusive, pentecostal. Mas eu nunca me identifiquei com a teologia da missão integral, porque o nome já entrega o que cada um está buscando. A teologia da missão integral é a teologia da libertação. O nome já entrega o que se busca, né? O que está querendo se encontrar com isso. E a teologia da libertação tem esse anseio, tem esse desejo, né, de libertar o pobre, né, de libertar o oprimido. E eu entendo que ela conversa com os textos, né, com o que a gente tem nos evangelhos, e, consequentemente, a luta política da teologia da libertação é a que deveria ser a luta política dos seguidores do caminho. Essa luta de acabar com as injustiças sociais. O problema não é o cara que mora aqui na minha esquina. O problema são os principados e as potestades. Bom, eu gostaria de ir encaminhando esse episódio para o final. Antes, eu gostaria de perguntar duas coisas. Primeiro, se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar. E outra é, se alguém tiver interessado em fazer parte dessa comunidade da qual você é presbítero, como que essa pessoa pode fazer para entrar em contato e o que ela deveria, como que ela faz? A única coisa que talvez eu gostaria de falar, fazer uma coisa que eu amo fazer, que é deixar conservador muito puto. Porque a minha área da teologia é teologia bíblica. Tá? Então, a minha área é ficar interpretando texto. É isso que eu faço. Trabalho com grego. É a parte que muita gente vai dizer que é a parte chata da teologia, mas alguém tem que fazer. Então, por que eu costumo deixar conservador muito puto? Porque eu defendo as minhas maluquices, mas tudo citando texto bíblico. E aí ele fica maluco, porque ele não conhece. Então, eu queria só fazer uma referência a duas passagens bíblicas, 2 livros, na verdade, não peguei a passagem específica, né? Mas 2 livros da Bíblia que defendem muito o que eu estou trazendo aqui. Um é o livro do profeta Isaías, que o profeta Isaías, eu sempre falo que ele nunca errou, e se errou foi tentando acertar. Porque o cara meu Deus, fala sensata. Dentre as muitas falas dele, uma das falas dele é: ai daqueles que acumulam terra até que não haja terra para ninguém mais morar. Então, olha aí. Olha o que o profeta está profetizando, né? Reforma agrária. Outra passagem que é usada de base para a ideia da teologia da libertação, da opção preferencial pelos pobres, é de Tiago, né? Tiago, o irmão de Jesus, que fala que a verdadeira e imaculada religião é cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades. Ou seja, a verdadeira religião, o que Deus gosta, o que agrada a Deus. O que agrada a Deus é tu cuidar, que está numa situação pior do que tu, né? E de ti mesmo, se tu está numa situação ruim também, né?
Lembrando que na época, fora o assistencialismo e a realidade comunitária que eles viviam entre eles, não tinham muito o que eles podiam fazer, né? A gente hoje vive no Estado Democrático de Direito, né? A gente tem possibilidade de ir muito além, né? A gente tem possibilidade de ter lutas, etc., diante do Congresso Nacional, de Poder Executivo, e etc., etc. E tem uma, que eu falei que era 3, tem uma que, aí essa aqui é especificamente uma passagem bíblica mesmo, que é uma passagem bem parecida, tá? Com a que tu leu, mas é outra, que é Atos 2:42, que diz assim: eles mostraram-se assíduos no ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam no meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam assíduos no templo e partiam um pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade no coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava a cada dia ao seu número os que seriam salvos. Costumo usar essa passagem para mostrar que a gente não precisa entregar folheto no centro e ficar querendo converter as pessoas para a comunidade, etc., para o cristianismo. Se a gente viver desse jeito aqui, o Senhor acrescentará a cada dia o número das pessoas, porque elas vão querer viver essa realidade. Não é, de forma alguma, pregar céu e inferno, mas é uma boa nova. Boa nova é, olha, essa nova realidade que Jesus está permitindo que a gente vive, né? Sair fora dessa maluquice, hoje principalmente, dessa loucura do capitalismo tardio que está acabando com a nossa cabeça, todo mundo burnoutado, todo mundo com depressão. Eu sou burnoutado e depressivo. Então, assim, essa é a loucura do capitalismo, né? E que Cristo pode inspirar a gente a enfrentar, né? Que Cristo pode inspirar a gente a derrubar. Quanto tu falou de chegar até a gente, hoje a gente não tem ainda perfil no Instagram, a gente não tem site, nem nada assim. Como eu falei, a gente está nessa primeira fase de incubação ainda, a gente está trabalhando muito internamente, mas assim, completamente abertos. Não, eu quero entrar aí também e quero participar dessa fase de incubação. Tudo bem, estamos abertos. Como a gente ainda não tem as redes sociais, não tem página nem nada assim, o que acaba trabalhando para isso é mais o meu perfil pessoal mesmo. Então, no meu perfil pessoal, eu posto meus devocionais, no meu perfil pessoal, eu indico quando tem algum evento na comunidade, algum evento em célula, a gente trabalha em célula, né? Algum evento na célula e etc. Não precisa me seguir, tá? Não tô querendo farmar seguidor, não precisa me seguir. Chama lá na DM e fala, pô, quero participar de um encontro de vocês, quero participar de uma célula com vocês, que eu vou te mandar o link, a minha DM é aberta. Meu perfil é aberto e minha DM é aberta, tá? Então, mesmo sem me seguir, consegue me mandar DM e aí eu te mando o link lá. A célula, que eu sou presbítero hoje, a gente se encontra às sextas-feiras, às 8 da noite, de 15 em 15 dias. Mas atualmente a gente está de férias, porque, né, todo mundo precisa descansar um pouco. E a gente vai voltar dia 2 de fevereiro, vai ser a nossa primeira célula desse ano. Então, se tiver interesse de participar com a gente, é só chamar lá, eu vou passar o link e, pô, vai ser muito massa receber vocês. Não é sermão, tá? É conversa, então é aberto, pode discutir, pode discordar tranquilamente, tá? Não tem doutrinação, não tem nada do gênero, tá? Pode chegar lá e fazer bagunça, não tem problema. Só para deixar claro para o ouvinte, essa reunião não acontece no espaço físico, né? É online. Isso, obrigado, Lucas. Ela é online, tá? Porque a gente tem integrantes de vários lugares. Eu moro aqui em Curitiba, a gente tem integrantes de Curitiba, mas a gente tem integrantes de Santa Catarina, de Minas Gerais, do Pará, da Irlanda, sabe? Então, assim, qualquer pessoa do mundo pode participar com a gente, porque é online, desde, obviamente, que seja lusófona, né? Mas é o único empecilho. Tem que ter internet e ser lusófono. Se tem internet e é lusófono, e se tu tá ouvindo isso aqui, tu certamente tem internet e é lusófono. Então, fica à vontade para participar com a gente. O meu @é tranquilaço. Laço, como escreve meu nome? LASSO, né? Tranquilaço, underline. Esse é o meu @, vocês encontram lá. Mas se jogar Laço Santana, na pesquisa também vai aparecer. Quantas pessoas chamam Laço, né? Convenhamos. Não vai ser difícil de achar. Mas se vocês tiverem interesse, tamo lá. Vou ficar muito feliz em receber vocês. Então é isso. Muito obrigado, Laço. Valeu mesmo.
Nossa, cara, eu que agradeço, pelo amor de Deus, eu fiquei muito feliz com o teu convite, muito feliz mesmo, e nervoso, cara. Confesso que fiquei bem nervoso também. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio até aqui. Para mais conteúdo de arte e filosofia, curta Abismos Insones no Facebook e no Instagram, e nos siga no Spotify e principalmente no YouTube para ver também os nossos vídeos. Curta, compartilhe e mande uma mensagem para um dos nossos canais. Sugestões e críticas construtivas são muito bem-vindas.